Olá, meu nome é Nayana Reis, eu sou parapsíquica e eu venho estudando parapsiquismo há um bom tempo e eu me sinto apta agora a começar a conversar com vocês e contar um pouquinho das minhas experiências, né, com relação a vários fenômenos aí parapsíquicos, e hoje eu venho falar para vocês a respeito de um fenômeno chamado telepatia. Existe muito misticismo a respeito da telepatia, né? Um fenômeno que faz parte, né, da consciência. Nós somos telepatas, os animais são telepatas, né? E a telepatia, ela tem uma função maravilhosa, né, como assistência, tanto para a gente se comunicar com os nossos amparadores, os nossos mentores, os nossos guias, né, quanto também para a gente se comunicar com as outras consciências que estão desencarnadas, quanto também com as consciências encarnadas, né? Então ela é uma ferramenta maravilhosa. Tem muito misticismo em cima, algumas pessoas que às vezes falam sem realmente experienciar a telepatia. Eu realmente fiquei muitos anos perdida, né, na minha vida, justamente por causa da telepatia, porque quando a gente tem um grau um pouquinho maior de telepatia e a gente não entende o que acontece com a gente fica perdida. Eu tive muitos problemas pessoais e profissionais devido à telepatia, né, porque eu telepatizava com as pessoas o tempo inteiro e eu não conseguia compreender porque eram mensagens distintas que chegavam para mim, na minha cabeça o tempo inteiro. Você está conversando com uma pessoa, ela está falando que não está bem, ou que está bem, e você está recebendo aquela mensagem inversa. Porque, gente, o que é a telepatia? A telepatia, ela é uma troca de informação por canais extrasensoriais, né? Então você está recebendo informação de emoção, informação mental, informação psíquica, pensamentos de uma pessoa, de um determinado animal, né? E você está fazendo uma leitura disso, você está fazendo essa comunicação sem que você fale, sem que você toque, sem que você, às vezes, veja, né? Então, eu tive vários problemas na minha vida, desde a minha infância. Eu não sabia que eu tinha uma descoincidência, né, um pouco diferenciada dos meus veículos, né, do meu veículo físico pro meu psicossoma, pro meu energossoma, e isso proporcionava e proporciona até hoje, né, o fenômeno da telepatia, como outros fenômenos, no nível um pouquinho, né, mais constante. E foram vários anos sem saber o que acontecia comigo, até que eu comecei a realmente me prejudicar muito. E sou muito grata, né, à Conscienciologia, aos estudos da Conscienciologia e outros estudos que eu tive a oportunidade também de conhecer, que me direcionaram a eu me auto-experienciar, né, fazer o auto-experimento e começar a estudar sobre eles e ver que nada mais, nada menos que era uma telepatia. Eu precisava começar a aprender depois a limpar a minha cabeça para que eu tivesse limpa, eu tivesse eu, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, e foi isso que depois eu comecei a trabalhar em mim, tá? Quero contar para vocês algumas experiências, para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou contar uma experiência de quando eu realmente não era lúcida da telepatia, porque a telepatia ela pode ocorrer de forma lúcida, né? Como eu disse, todas as pessoas são telepatas, é um atributo da consciência, né? Então algumas são telepatas conscientes disso, lúcidas, outras não são lúcidas e fazem isso de forma inconsciente. É aquela pessoa que fala assim: nossa, poxa vida, eu tava pensando no fulano de tal ligou, né? Ou porque ela enviou a mensagem, ou porque ela recebeu a mensagem telepaticamente que a outra pessoa já estava pensando nela, né? Ou a outra pessoa recebeu a mensagem que ela estava pensando e ligou para ela. Então, gente, a telepatia, ela é um fenômeno que mais ocorre, tá? Um dos fenômenos que mais ocorre, e ela é muito sutil, ela é tão sutil que a gente acha, né, que são sincronicidades, e não são, tá? São realmente comunicações extrasensoriais. Na época que eu não tinha conhecimento a respeito do meu grau de telepatia, ou sobre a telepatia,
Foi principalmente na época da minha faculdade, eu sou veterinária formada, né? E, gente, era tão incrível que eu tinha uma professora, eu tinha um nível de empatia com ela muito grande, então ela era uma das pessoas que hoje, quando eu faço retrospecção, né, a respeito das coisas que aconteciam comigo, eu vejo que com ela o fenômeno de telepatia acontecia muito fluido. E tanto que ela dando aula, né, parecia que ela estava falando sobre um tema que ia cair na prova, ela lembrava da prova, ou ela pensava que ia colocar aquilo na prova e eu já anotava no meu caderno, cai na prova, cai na prova, cai na prova. Então eu já tinha dentro de uma vasta gama, né, de conteúdo que poderia cair na prova, eu tinha já o conteúdo que eu sabia que iria para a prova. Isso era fantástico, assim, hoje parando para ver, eu achava que era intuição, eu achava que era chute, né, mas não era realmente telepatia. Durante a prova, né, eu ficava em dúvida alguma questão, eu estava com dificuldade às vezes, né, de pensar sobre aquela questão, resolver aquela questão, e eu perguntava para ela sobre a questão, e quando ela lia a questão, ela pensava na resposta e eu ia lá e marcava, porque as provas dela eram de múltipla escolha, eu ia lá e marcava a resposta. Quero dizer que assim, eu não tinha noção que eu era telepata, então eu achava que isso era mera intuição, né? Eu não tinha malícia, né, nessa situação, tá? Eu não tinha essa maldade, eu não tinha essa malícia. Logo depois, né, assim que eu me formei, passou um tempo, eu comecei a estudar sobre o fenômeno da telepatia, e eu comecei a utilizar ela de forma assistencial e eu vi que ela é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa, tanto pra gente, né, ter consciência do que está acontecendo com as outras pessoas, quanto pra gente também auxiliar ali na tarefa, né, na tarefa de esclarecimento, na tarefa de consolação. E eu quero trazer para vocês também um dos episódios, né, interessantes aí da telepatia na assistência. Bom, vamos lá. Estava eu em um restaurante, né, fui pegar minha alimentação, eu cheguei, entrei atrás de um senhor que estava na fila e logo eu já comecei a perceber que esse senhor ele não estava bem, né, eu comecei a sentir o campo áurico dele e eu vi que ele estava passando por uma situação um pouco delicada ali naquele momento. Eu senti uma ansiedade muito grande, eu senti um desespero muito grande, sabe? Parecia que ele estava ali, mas é que ele estava desesperado com alguma outra coisa que estava acontecendo. Eu não sabia se era dor, o que era, porque quando eu comecei a fazer a leitura, eu vi que ele tinha uma perna ele tinha um defeito em uma das pernas, na perna direita, e eu comecei a jogar energia. Né? Logo que eu comecei a jogar energia, meu amparador ele já fez uma telepatia comigo e ele perguntou, presta atenção, observa melhor. E eu observei melhor, aprofundei um pouquinho ali as minhas energias e eu vi que a questão dele era emocional. A questão dele não era a perna, ele tinha realmente, né, um defeito na perna, mas que a questão dele era totalmente emocional. E aí eu comecei a trabalhar o chakra cardíaco e comecei a trabalhar o chakra epigástrico, né, para causar uma calmia, um pouquinho mais de conforto. Eu não sabia se ele estava impressionado, com medo, amedrontado, porque era um lugar fechado e com receio de pegar Covid. Eu sei que a ansiedade dele assim explodia, saía pelos poros. E aí eu senti vontade de começar a telepatizar com ele e enviar algumas informações de tranquilidade. E eu comecei a enviar. Passou um pouquinho, ele estava sentado na cadeira, né? E ele se sentou na cadeira. Aí ele olhando para o chão assim, ele começou a responder aquilo que eu estava conversando com ele. Ele começou a fazer movimentos com a cabeça, sabe? Como se ele estivesse conversando com alguém. Creio que inconscientemente, né? Então eu percebi que a minha informação estava chegando até ele. E aí eu vi que a postura dele já começou a relaxar um pouco, ele já começou a acalmar, as energias, né, a leitura energética já chegava com uma energia que já estava mais calma, mais sutilizada, mais abrandada. E aí ele levantou, mancou para ir buscar, né, sua alimentação, e eu revi que realmente tinha um problema na perna. Saiu, foi embora. Essa assistência foi uma assistência silenciosa, foi uma experiência para mim também, né, na questão da telepatia e do quanto ela é e pode ser uma ferramenta maravilhosa